Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a este momento sagrado. Que a graça de Deus acalme a sua alma e prepare o seu coração para este instante de oração e intimidade com o Senhor. Hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2026. Antes de começarmos, quero te fazer um pedido rápido e cheio de significado. Se esta oração toca o seu coração, deixe o seu like aqui embaixo. Esse gesto tão pequeno ajuda o algoritmo a levar esta mensagem de fé para outras pessoas que, neste exato momento, precisam de uma palavra de Deus para encerrar o dia em paz. Estamos na oitava da Páscoa. Irmão, irmã, o Senhor ressuscitou. Ele venceu a morte. E esta vitória não ficou presa naquela manhã. De domingo ela se derrama sobre esta noite de quarta-feira, sobre a sua cama, sobre o seu cansaço, sobre tudo aquilo que você carregou durante o dia. Talvez você tenha enfrentado horas difíceis. Talvez o trabalho tenha cobrado mais do que você podia dar. Talvez uma palavra dura tenha ferido o seu coração, ou talvez tenha sido você quem falou o que não devia. Não importa. O Cristo que saiu do túmulo não veio apenas para os fortes, ele veio sobretudo para os cansados, para os que tropeçaram, para os que chegam ao fim do dia sentindo que falharam. Esta semana é diferente de todas as outras semanas do ano. A igreja inteira celebra como se cada dia fosse domingo, porque a alegria da ressurreição é grande demais para caber em um único dia. Então, mesmo agora, quando a noite cai e o silêncio toma conta da sua casa, saiba que o ressuscitado está aqui, ao seu lado, pronto para acolher tudo o que você traz. Entregue a Ele as suas preocupações, entregue os seus medos, entregue aquilo que você não conseguiu resolver e durma sabendo que quem venceu a morte é mais do que capaz de cuidar da sua vida enquanto você descansa. Vamos começar esta oração com fé, com o coração aberto, confiando que o Senhor nos ouve e nos ama exatamente como somos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, nesta noite da oitava pascal, eu venho diante de Ti com o coração aberto, desejando renovar a minha fé na Tua ressurreição. Tu que rompeste as correntes da morte, rompe também as correntes do meu medo, da minha insegurança, daquilo que me prende e me impede de viver como Teu filho, como Tua filha. Eu creio, Senhor, que Tu estás vivo. Eu creio que a Tua presença não é apenas uma lembrança do passado, mas uma realidade que pulsa aqui, agora, neste quarto, neste instante. Onde a minha fé vacila, firma os meus pés. Onde a minha confiança se enfraquece, sustenta-me com a Tua mão. Eu te entrego os projetos que ainda não se realizaram, os sonhos que parecem distantes, as promessas que eu já não sei se vão se cumprir. Tu és o Deus que faz o impossível. Tu és aquele que transformou a sexta-feira da cruz no domingo da glória. Então, eu confio em Ti, Senhor. Confio que a Tua mão está sobre a minha vida, mesmo quando os meus olhos não conseguem enxergar o caminho. Confio que Tu escreves reto por linhas que eu julgo tortas. Confio que nenhuma lágrima minha caiu no chão sem que Tu a tivesses recolhido. Toma, Senhor, a minha vida inteira. Toma os meus planos, as minhas decisões, o meu amanhã. Toma as áreas da minha vida que eu insisto em controlar.
como se eu soubesse mais do que tu. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que a minha fé foi pequena, pelas vezes em que eu duvidei do teu cuidado, pelas vezes em que eu olhei mais para o tamanho do problema do que para o tamanho do meu Deus. Nesta oitava pascal, renova em mim a certeza de que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, o mesmo que abriu o mar vermelho, o mesmo que alimentou multidões no deserto, o mesmo que chamou Lázaro para fora do túmulo. Esse Deus é o meu Deus. E se tu fizeste tudo isso, o que não farás por mim? Eu me entrego a ti como quem se lança nos braços de um pai que nunca, jamais deixou um filho cair. Pai de bondade, eu te agradeço. Te agradeço por este dia que se encerra, com tudo o que ele trouxe, o bom e o difícil, o que me fez sorrir e o que me fez chorar. Obrigado pela comida que esteve na minha mesa, pelo teto que me abriga nesta noite, pelo ar que entra nos meus pulmões sem que eu precise pedir. Obrigado pelas pessoas que cruzaram o meu caminho hoje, pelas palavras de carinho que recebi e até pelas dificuldades que me fizeram crescer. Eu te louvo, Senhor, porque na ressurreição do teu Filho tu me mostraste que nenhuma dor é definitiva, que nenhuma noite é eterna, que depois de toda a cruz existe um amanhecer, que a gratidão seja o travesseiro onde eu repouso a minha cabeça esta noite, que em vez de repassar as queixas do dia, eu repasse as tuas bênçãos, que no lugar da ansiedade eu encontre o louvor, que no lugar do medo eu encontre a tua presença. Tu és bom, Senhor, tu és bom quando tudo vai bem, e tu és igualmente bom quando nada parece dar certo, porque a tua bondade não depende das minhas circunstâncias, ela depende apenas de quem tu és, e tu és o Deus fiel, o Deus que permanece, o Deus que nunca muda. Aleluia, Senhor. Aleluia por esta noite. Aleluia pelo teu amor. Espírito Santo, Consolador prometido pelo Senhor ressuscitado, eu te peço que desças sobre este quarto, sobre esta cama, sobre esta mente que ainda está agitada com os pensamentos do dia. Acalma os meus nervos. Silencia as vozes que insistem em me lembrar do que deu errado, do que faltou, do que ficou por fazer. Tu sabes, Espírito de Deus, que há noites em que a cabeça não desliga, em que a ansiedade aperta o peito e o sono simplesmente não vem. Há noites em que a pessoa se deita, fecha os olhos, mas a mente continua correndo como se o dia ainda não tivesse acabado. Para essas noites, Espírito Santo, eu peço a tua paz, não a paz que o mundo oferece, que é passageira e frágil, mas a paz que só tu podes dar, a paz que nasce de saber que Deus está no controle. Toca na minha respiração, toca no meu corpo cansado, relaxa os meus ombros, que carregaram peso demais, alivia a tensão que se acumulou nas minhas costas, no meu pescoço, na minha mandíbula, envolve-me com o teu manto de serenidade e conduz-me a um sono profundo, restaurador, abençoado, que eu durma sob a tua proteção e acorde renovado, renovada, pronto, pronta para um novo dia nas mãos de Deus. E se durante a noite eu acordar assustado, assustada, com o coração disparado por causa de um pesadelo ou de um pensamento invasor, que a tua presença esteja ali, imediata, como um abraço que acalma sem precisar de palavras. Espírito de Deus, santifica o meu descanso, faz do meu sono um tempo de restauração, não apenas do corpo, mas da alma, que enquanto eu durmo, tu trabalhes nas profundezas do meu ser, curando memórias, libertando amarras, renovando as forças que o dia consumiu. Senhor Jesus, médico dos médicos, aquele que curou cegos, levantou paralíticos e devolveu a vida aos mortos, eu te peço nesta noite pela saúde de todos os que sofrem, tu que ressuscitaste, tu que venceste até a morte, não há doença que seja maior do que o teu poder. Eu te peço por quem está internado neste momento, deitado numa cama de hospital, olhando para o teto branco de uma enfermaria, sentindo o cheiro de remédio e ouvindo o som dos aparelhos.
Toca nessa pessoa, Senhor. Dá a ela a certeza de que não está sozinha. Eu te peço por quem recebeu um diagnóstico difícil esta semana, um câncer, uma doença autoimune, um problema no coração, algo que os médicos disseram ser grave, que a tua palavra seja mais forte do que qualquer laudo. Eu te peço por quem está na UTI, ligado a máquinas, entre a vida e a morte, que a tua mão poderosa se estenda sobre esse leito e faça o que a medicina já não consegue fazer. Eu te peço pelas crianças doentes, pelos idosos frágeis, por quem está em tratamento de quimioterapia e sente o corpo fraco demais para lutar. Levanta essas pessoas, Senhor. Restaura o que está enfermo, cura o que parece incurável. E onde a cura do corpo não vier da forma que esperamos, dá a cura da alma, a paz interior, a certeza de que a vida eterna já está garantida para quem confia em Ti. Eu te peço também pelos médicos, enfermeiros e cuidadores que nesta noite estão de plantão, de pé, sacrificando o próprio descanso para cuidar de quem sofre. Dá a eles sabedoria nas decisões, firmeza nas mãos e compaixão no olhar. E eu te peço, Senhor, por quem cuida de um doente em casa, o filho que cuida da mãe acamada, a esposa que cuida do marido que já não a reconhece, a mãe que passa a noite ao lado do berço do filho com febre, fortalece essas pessoas, Senhor. Elas carregam um peso que poucos veem, que a tua graça seja o descanso que elas não conseguem ter. Senhor, nesta noite eu te peço pelas famílias que neste momento estão unidas em paz, que essa paz se fortaleça, e pelas famílias que estão partidas, que a tua graça comece um trabalho de restauração. Tu sabes, Senhor, que dentro de muitas casas existem feridas que ninguém vê de fora. Existem maridos e esposas que dormem na mesma cama, mas vivem em mundos separados. Existem pais e filhos que moram sob o mesmo teto, mas já não se falam com carinho. Existem lares onde o silêncio não é paz, mas distância. Onde houver mágoa acumulada, derrama o teu perdão. Onde houver comunicação quebrada, restaura o diálogo. Onde houver frieza, acende de novo a chama do amor que um dia uniu essas pessoas. Eu te peço pelos casamentos que estão por um fio, pelas famílias que pensam em desistir, pelos filhos que sofrem em silêncio vendo os pais se destruírem, que a luz da tua ressurreição entre nessas casas e mostre que é possível recomeçar, que é possível perdoar, que é possível construir algo novo sobre as ruínas do que desmoronou. Protege, Senhor, cada lar que está representado aqui nesta oração. Sê tu o alicerce, a parede, o telhado que abriga essas famílias. Pai misericordioso, eu preciso da tua graça para perdoar, e eu preciso da tua misericórdia para ser perdoado, para ser perdoada. Nesta noite, diante de ti, eu reconheço que pequei. Pequei em pensamento, em palavras, em ações e em omissões. Houve momentos em que eu poderia ter sido mais paciente e fui impaciente. Houve momentos em que eu poderia ter calado e falei demais. Houve momentos em que eu deveria ter agido e me omiti por covardia, por preguiça ou por indiferença. Perdoa-me, Senhor. Lava-me com o sangue precioso do teu Filho. Não permitas que eu durma esta noite carregando o peso da culpa, porque tu já pagaste por todos os meus pecados na cruz, mas também me dá a coragem de perdoar quem me feriu. Tu sabes que há pessoas que me magoaram profundamente com palavras, com atitudes, com traições, com abandonos, e algumas dessas feridas ainda ardem dentro de mim. Senhor, eu não consigo perdoar sozinho, sozinha, mas com a tua graça eu escolho perdoar. Eu largo essa mágoa aos pés da tua cruz. Eu solto essa pessoa das correntes do meu ressentimento, não porque ela mereça, mas porque tu me ensinaste que o perdão liberta primeiro quem perdoa, limpa o meu coração de toda a amargura, de todo rancor, de todo desejo de vingança, e me faz dormir esta noite com a consciência leve e a alma em paz contigo.
Maria, minha mãe, Rainha do céu que se alegra com a ressurreição do teu Filho, eu venho até ti nesta noite para colocar debaixo do teu manto sagrado tudo o que foi rezado aqui, cada intenção, cada lágrima, cada pedido sussurrado em silêncio, eu deposito nas tuas mãos. Tu que estiveste aos pés da cruz na sexta-feira e viveste a alegria do domingo, intercede por nós junto ao teu Filho Jesus. Apresenta a Ele as nossas dores, as nossas necessidades, os nossos sonhos. Tu conheces o coração de cada pessoa que ouviu esta oração. Tu sabes o nome de cada um, a história de cada um, o peso que cada um carrega. Cobre-nos com o teu manto, Mãe querida. Protege as nossas famílias, guarda os nossos filhos, acompanha os nossos doentes, consola os que choram. Ensina-nos a dizer sim a Deus como tu disseste, com humildade, com confiança, com entrega total. Conduz-nos pelo caminho da santidade, não por um caminho de perfeição impossível, mas pelo caminho simples de quem ama a Deus a cada dia, em cada gesto, em cada escolha. Sê tu a nossa estrela nesta noite, Maria. Sê tu a luz que nos guia até o amanhecer. E quando abrirmos os olhos amanhã, que o teu sorriso de mãe seja a primeira bênção do nosso novo dia. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos juntos rezar as orações que unem a igreja inteira. Com o coração cheio de confiança, rezemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, com amor filial, recorramos à proteção da nossa mãe. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder de Jesus ressuscitado. Peço que você escreva aqui nos comentários: Jesus ressuscitou e está vivo. Aleluia, aleluia.